ou abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 9. Vou ler na versão NTLH, que diz assim: Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e Naftali. Mas no futuro, ele se tornará famosa essa região, que vai descer o mar Mediterrâneo até a terra que fica do lado leste do rio Jordão, isto é, a Galiléia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe fizeste muita felicidade. Eles se alegraram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo dos que os dominavam, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue são completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Deus Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Até aqui. Então, irmãos, dando até continuidade naquilo que o Daniel pregou aqui semana passada, quem não estava, recomendo que você ouça a pregação que está no Spotify. A gente subiu aí essa semana para que você possa pegar aí tudo aquilo que ele falou e pregou a respeito de Malaquias. E o livro de Malaquias, ele encerra ali o período onde Deus fala com seus profetas, anunciando a chegada do Messias, anunciando as profecias daquele que iria vir. E nós vimos que o contexto de Malaquias, do povo de Israel, no livro de Malaquias, era um contexto de um povo que estava em uma atividade religiosa fervorosa, no sentido de que ela estava ativa. Ela estava acontecendo, o templo funcionava, o culto estava acontecendo, as ofertas religiosas estavam sendo feitas, tudo estava acontecendo de maneira externa. Como nós vimos no vídeo, como nós vimos aqui, no contexto de Malaquias também estava da mesma forma. O ritmo frenético religioso estava acontecendo. Mas como vimos lá no livro de Malaquias, havia algo que estava fora do lugar. E Deus chama o povo ao arrependimento. Porque tudo aquilo que eles estavam fazendo com as suas mãos não estava sendo feito de coração, não estava sendo feito como se fosse para Deus. Não estavam fazendo o melhor. Então nós vimos no livro de Malaquias também que as pessoas estavam oferecendo ou querendo oferecer a Deus animais imperfeitos, animais que não eram condizentes com aquilo que Deus tinha escrito para que o povo pudesse oferecer o sacrifício de animais perfeitos, sem mancha, sem mácula, sem nenhum tipo de doença. Mas o povo estava levando os animais completamente machucados, doentes. E Deus, vendo aquela situação, levanta o profeta Malaquias para apontar e denunciar aquilo que eram as práticas religiosas que aquele povo estava fazendo, mas que o coração do povo estava longe. Eles louvavam, eles faziam sacrifícios, mas o coração deles estava longe de Deus. Viviam um relaxo espiritual, como nós vimos, porque no texto nós vamos ver que o povo estava cansado. E aquela canseira espiritual, aquele enfado espiritual que eles estavam carregando, estava refletindo na forma como eles adoravam a Deus. Não estavam mais levando os melhores animais, mas os piores. Não estavam entregando o seu melhor, mas aquilo que restava, aquilo que sobrava. E muitas vezes nós estamos nessa condição. Nós chegamos no final do ano, mais um ano, com a graça de Deus, cansados.
E muitas vezes nós estamos como o povo que o profeta Malaquias denunciou, oferecendo apenas o que sobra, oferecendo apenas o que resta, porque o cansaço tomou conta da nossa vida. O cansaço dominou o nosso coração de tal forma que não há mais fôlego de vida para oferecer o melhor. E aí eu não sei como que você chegou nesse final de ano, qual é o seu nível de abatimento ou de ânimo para o próximo ano, ou a avaliação que você faz nesse final de ano, mas a maioria de nós estamos chegando em mais um final de ano, apenas no modo sobrevivência, apenas no modo deixa a vida me levar, porque nós já estamos cansados, abatidos e sobrecarregados, cumprindo uma tabela, cumprindo uma agenda, e não há mais prazer, não há mais a presença, não há mais uma entrega completa e real. E muitas vezes nós só estamos pedindo para Deus, acaba logo esse ano. Acaba logo esse ano porque eu já não aguento mais, eu já estou cansado. E como nós vimos no vídeo também, e isso se reflete no contexto de Malaquias e também no contexto dos evangelhos, quando eles foram escritos, o povo estava cansado. Porque afinal de contas, foram 400 anos que Deus ficou em silêncio. Foram 400 anos que Deus não usou nenhum tipo de profeta para anunciar nada, para falar nada. Foi o silêncio de Deus que durou 400 anos. Não porque Deus emburrou, ou Deus ficou nervoso, como Daniel disse semana passada, mas porque tudo aquilo que Deus deveria falar, foi dito. Tudo aquilo que Deus precisava revelar para o seu povo, Deus já tinha revelado. Então aquele tempo, esse hiato de 400 anos que Deus fica em silêncio, não era para que o povo entendesse que Deus estava emburrado ou nervoso, mas é para que o povo pudesse entender que as profecias que Deus havia feito com os seus profetas do Antigo Testamento iriam se cumprir. E que não iria adiantar mais falar, porque tudo aquilo que Deus desejava falar com o seu povo já havia sido falado. E agora não mais seria necessário mais uma nova explicação. Não seria mais necessário mais um profeta para falar sobre a profecia de Jesus. Mas agora Deus estava preparando uma pessoa. Deus não estava preparando mais um discurso. Deus não estava preparando mais uma palavra, mas Deus estava preparando uma pessoa. Não mais uma profecia, porque agora tudo aquilo que Deus havia profetizado iria se tornar uma realidade, através de um homem chamado Jesus. Em João 14:1, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então agora Deus condensa tudo aquilo que era a sua palavra, as profecias, a sua vontade, o seu desejo em uma pessoa, em Jesus. E esse verbo se faz carne entre nós. E Cristo Jesus entra na história não como um remendo, não como um conserto de algo que deu errado, não como um ajuste, não como uma melhoria no sistema religioso da época, mas como a revelação plena daquilo que era o seu plano e propósito eterno desde antes da fundação do mundo. E a reflexão para nós hoje, ela continua sendo a mesma. Aquele povo já sabia de tudo a respeito das profecias de Jesus. Os religiosos, como nós vimos aqui, citavam constantemente as profecias. Citavam constantemente os profetas falando daquele que haveria de vir. Não faltava conhecimento, não faltava entendimento daquilo que havia sido escrito através dos profetas. Mas faltava uma coisa: sensibilidade. Faltava a sensibilidade de entender tempos e épocas. Faltava sensibilidade para entender tudo aquilo que eles já no seu raciocínio já haviam formatado a respeito do Messias.
E muitas vezes nós estamos nessa condição. A maioria de nós sabemos muito sobre Jesus. A maioria de nós sabemos muitas coisas e muitas palavras a respeito de Jesus. O nosso problema não é falta de conhecimento. O nosso problema não é falta de leitura. O nosso problema não é a falta de informação a respeito de Jesus. Porque muitas vezes o nosso cérebro, a nossa mente, ela está cheia de informação, mas falta revelação. A nossa cabeça consegue citar versículos de cor e salteado. A nossa boca consegue proferir palavras bonitas, mas o nosso coração está vazio. A nossa boca consegue dar respostas para tudo a respeito de Jesus. Mas os nossos braços, as nossas pernas não se movem em direção daquele que ainda não conhece o amor de Jesus. É por isso que muitas vezes você sabe que Deus é amor, mas você ainda nunca experimentou desse amor de forma plena. E procura em tantos outros lugares ser amado e aceito. Você sabe que Deus é paz, mas nos momentos de angústia, busca outras formas de alívio. Você sabe que Deus é conselho, mas nos momentos de dúvida, ao invés de colocar o joelho no chão, oração, palavra, você vai no chat GPT para buscar uma palavra. Você sabe que Deus é força, mas nos momentos de angústia, você quer resolver tudo na força do seu próprio braço. Então, meus irmãos, o diagnóstico é que nós não precisamos de mais informações sobre Jesus, porque tudo isso já foi revelado e está disponível para todos. O que nós precisamos, e é isso que é o meu clamor essa noite, para que eu e você possamos ter um encontro real com a pessoa de Jesus. Um encontro que vai transformar tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você já ouviu a respeito de Jesus, em ânimo, em combustível que vai aquecer o seu coração. Um encontro que vai transformar toda a sua lógica, o seu raciocínio, em arrependimento. Um encontro que vai transformar você de um mero simpatizante de Jesus, de achar que, oh, beleza, o Natal, Jesus é legal. Mas essa noite o Senhor deseja transformar cada um de nós, discípulos apaixonados por Ele. Um encontro que vai transformar uma mera religião, uma mera agenda, em um encontro. Porque muitas vezes você está vindo cansado. E só é a agenda, não é mais um encontro. Muitas vezes você está participando das coisas por um mero ritual religioso, como aqueles homens que a gente viu aqui no vídeo estavam fazendo. Mas você não tem tido um encontro real e genuíno com Jesus. E nesse tempo de celebração, nesse tempo de Natal, é tempo de nós nos lembrarmos disso. De que a esperança, ela deve ir além daquilo que são as nossas angústias. De que a luz vence as trevas. A esperança de que o bem vence o mal. A esperança de que apesar dos gigantes e dos desafios, Ele estará com você e comigo. O povo que andava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então essa noite é uma noite da gente se lembrar de que o que Deus deseja não é apenas uma agenda religiosa. Não são apenas palavras ditas ao vento.
mas Deus deseja se encontrar com seus filhos. O Senhor deseja encontrar comigo e com você. E quando a gente vê no Antigo Testamento, os homens que tiveram um encontro com Deus, eles foram transformados. Moisés, o mediador da presença de Deus ali, logo no começo do Antigo Testamento. Aquele encontro que Moisés teve lá com Deus na sarça ardente, em Êxodo 3, no Monte Sinai. Deus fala com ele. E aquela presença, aquele encontro transforma Moisés. De tal forma que ele foi levantado como um homem que iria liderar um povo. Um povo difícil, um povo de coração duro, que só um homem que tivesse um encontro com Deus conseguiria dar conta. Só um homem que viu a glória de Deus conseguiria aguentar o tranco de liderar um povo, de interceder em favor de um povo. Aquele encontro com Moisés e Deus transformou aquele homem. Quando a gente vê Isaías, quando ele tem um encontro com Deus ali em Isaías 6, aonde o anjo desce com uma tenaz e toca nos seus lábios, Isaías é purificado e é enviado. Nós vemos novamente esse encontro, fazendo com que o profeta Isaías pudesse ser usado por Deus no meio de uma geração perversa, que não queria saber de Deus. Novamente, um homem que só conseguiu fazer aquilo que Deus determinou para ele fazer porque ele teve um encontro com Deus. Não porque ele sabia a respeito de Deus, não porque ele raciocinava a respeito de Deus, mas porque ele teve um encontro com Deus. E no Novo Testamento, a gente pega ali os discípulos, especificamente Pedro, Tiago e João, naquela cena aonde lá em Mateus 17, Jesus é transfigurado, e ali Deus se revela de uma forma sobrenatural, e aqueles homens são marcados pela presença de Deus de forma poderosa e intensa. Isso marca a vida daqueles homens, Pedro, Tiago e João especificamente aqui, para que eles pudessem cumprir um propósito ainda maior que eles nem imaginavam, que seria morrer, sofrer em favor do Evangelho. Algo que eles só iriam conseguir viver porque eles tiveram um encontro com Jesus. Porque se eles fossem fazer a matemática racional e humana, eles teriam, cascado fora. Mas eles só suportaram as dores, os sofrimentos, as perseguições, as angústias, porque eles tiveram um encontro com Jesus. E por fim, a mulher samaritana. Quando Jesus se encontra com ela naquele lugar, onde ela foi buscar água, num horário que não tinha ninguém, ela começa a se debater com Jesus, a discutir com Jesus a respeito do lugar da adoração, porque ela sabia muita coisa, ela conhecia muita coisa, e ela começa ali a discutir aonde era o local ideal de adoração. Mas Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Jesus não estava preocupado com a forma de raciocínio que ela estava fazendo a respeito do lugar da adoração. Mas Jesus estava preparando um encontro com ela para que ela pudesse ser transformada. Jesus tinha um encontro com aquela mulher. Não era para discutir aonde era o lugar de adoração, mas era para levantar aquela mulher como uma missionária de uma cidade que os discípulos haviam ido apenas para comprar comida, mas ela foi para falar do amor que ela havia encontrado. E por fim, Paulo, aquele que era um dos homens mais sábios ali, que conhecia a lei, conhecia tudo aquilo que era o Antigo Testamento, que sabia tudo a respeito da lei.
Mas ele também teve um encontro com Jesus, na estrada de Damasco. Aquela luz que brilha e faz as escamas dos olhos deles caírem, transforma aquele homem de um perseguidor, de alguém que sabia muito a respeito da lei, mas que ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E a partir daquele momento, aquele homem é transformado. E ele sai da condição de perseguidor para perseguido. E como que ele consegue suportar tudo aquilo? Como que ele teve força, coragem para continuar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, para falar a respeito do amor de Deus aos gentios? O encontro com Jesus, que fez aquele homem ser um dos homens principais do Novo Testamento, que viajou, que plantou igreja e que fez grandes coisas. Aquele homem teve um encontro com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor essa noite quer ter um encontro conosco. Você fecha seus olhos no seu lugar. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criança enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos e louvor a Deus, pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado.